Então, voltando, o óvulo nada mais é do que o gametófito feminino, ou seja, o conjunto de células que foi originado a partir das mitoses do esporo, cujo objetivo é formar gameta feminino, tá? E nas angiospermas, ele é um óvulo pequeno, formado no interior de uma folha dobrada. E nas gimnospermas, ele é um óvulo maior, com muitas células, formado sobre folhas, tá? Então, o que é o óvulo? Vamos lá, tentar responder. O que é o óvulo, gente? Vamos? Ninguém? Vamos, gente, alguém? O que é o óvulo? A gente acabou de falar o tempo todo. O gametófito feminino. O gametófito feminino, perfeito. Qual é a função do óvulo? Qual é a função de qualquer gametófito? Produzir gametas. Produzir gametas. No caso do óvulo, que é o gametófito feminino, a função é produzir os gametas femininos. Tá. Como é o óvulo das gimnospermas? É um óvulo que é formado onde? Tem quantas células? Como é o óvulo das gimnospermas? Onde ele é formado? É formado sobre as folhas. Sobre folhas, né? E ele tem muitas células. É um óvulo, é um gametófito feminino pluricelular, que além do gameta feminino tem outras células, outras várias células. Já nas angiospermas, o óvulo é formado no interior de uma folha. Essa folha a gente vai chamar de ovário, essa folha dobrada, essa folha carpelar dobrada, e ele é um óvulo pequeno, com 8 células apenas, tá? Mas e como a partir do óvulo é formada a semente? Vocês falaram aí no começo da aula que o óvulo vai originar a semente. Perfeito, mas como isso acontece? Né? Eu falei que precisa o gameta feminino que está dentro do óvulo precisa ser fecundado pelo gameta masculino, para aí sim formar o embrião. E aonde que está esse gameta masculino? Da onde vem esse gameta masculino? É isso que a gente vai entender agora. Então, enquanto o óvulo é o gametófito feminino das espermatófitas, o grão de pólen, já ouviram falar? Sim. O grão de pólen é o gametófito masculino das espermatófitas. É no grão de pólen que será formado o gameta masculino, tá? Então não confunda, o primeiro óvulo não é sinônimo de gameta feminino. Óvulo é o gametófito feminino. Tem várias células das quais uma é o gameta feminino. Grão de pólen não é sinônimo de gameta masculino. Grão de pólen é o gametófito masculino. O grão de pólen, em geral, tem 3 células, é um gametófito pequeno, das quais uma ou 2 é o gameta masculino, tá? E onde ele é formado, o grão de pólen? A mesma coisa que o óvulo. Enquanto nas gimnospermas o óvulo é formado sobre folhas modificadas, em cima de folhas, o gametófito masculino, o grão de pólen também. Então, nas gimnospermas, os grãos de pólen se formam sobre essas folhas. Então, o gametófito masculino, que é o grão de pólen, se forma sobre folhas. Eles são desprotegidos também. Então, é igual. Gametófito feminino formado sobre folhas nas gimnospermas, gametófito masculino formado sobre folha nas gimnospermas. Tanto o óvulo quanto o grão de pólen, ambos gametófitos, feminino e masculino, se formam
sobre folhas nas gimnospermas. Enquanto nas angiospermas, os grãos de pólen, os gametófitos masculinos, se formam no interior de folhas dobradas. Essas folhinhas dobradas aqui, que a gente chama de estame, mais precisamente uma parte do estame que é a antera. Então, a antera nada mais é também que uma folha dobrada. Então, tanto o gametófito feminino quanto o gametófito masculino, nas angiospermas, vão ser formados no interior de folhas, vão ser protegidos no interior de folhas. Então, aqui nessa folhinha dobrada, que é a antera, eu tenho lá vários gametófitos masculinos, vários grãos de pólen. Tudo bem? Tudo. Tá, então, aqui, né, a estrutura do estame dessa folhinha, essa região do estame aqui, que é chamada de antera, que é a região fértil do estame, ou seja, a região que vai produzir gametófitos masculinos com gametas no interior desses gametófitos. O estame tem duas porções, uma porção estéril, ou seja, que não relacionada com formação de gameta, e uma porção fértil, relacionada com a produção de gametas no interior dos gametófitos. Tudo bem? Então, o gametófito masculino vai encontrar carregando o gameta masculino, vai, de alguma forma, encontrar o gametófito feminino, com gameta feminino lá dentro, e aí esses gametas vão se encontrar, formando o embrião, tá? Então, é assim que ocorre a formação do embrião nessas plantas. Aqui está o gametófito feminino, o óvulo, com o seu gameta feminino. O grão de pólen, o gametófito masculino, vai cair aqui nessa região, que é uma região... Aqui não está... tá aberto aqui, ó, tá em marrom mais escuro. Essa região aberta do óvulo. Esse grão de pólen vai formar um tubo que vai carregar o gameta masculino até o gameta feminino, produzindo o encontro dessas duas células. A fusão dessas duas células, o processo que é chamado de fecundação. Então, isso aqui que é o óvulo, quando tem seu gameta feminino fecundado pelo gameta masculino trazido pelo grão de pólen, vai formar uma célula diploide que vai crescer por mitose, formando o embrião. Esse óvulo, então, vira a semente. Tudo bem, gente? Tudo. No caso das gimnospermas, esse óvulo, como ele está sobre uma folha, essa semente aqui vai se formar no mesmo lugar. Ela não se mexe, sobre a folha. No caso das angiospermas, que esse óvulo aqui, o óvulo das angiospermas não tem esse monte de células, tem menos células, né? São só 8. Ele é formado no interior de uma folha, como consequência, essa semente, com o embrião no seu interior, também vai ser formado no interior dessa folha, que, depois que o óvulo é fecundado e vira semente, estimula o crescimento dessa folha, desse ovário, que vai dar origem ao fruto, tá? Então, aqui só mostrando um óvulo de uma gimnosperma, que tem seus gametas femininos, então, gametófito feminino com seus gametas femininos, que são chamados de oosfera, vai cair um gametófito masculino aqui nessa região aberta do óvulo, chamada de micrópila, e esse gameta masculino vai ser conduzido por um tubo que vai crescer até o gameta feminino. Então, essas duas células gaméticas se fundem, formando um zigoto, né, fecundação, e aí mitoses sucessivas desse zigoto vão originar um embrião. Esse óvulo aqui origina a semente. A semente nada mais é do que o embrião com um tecido nutritivo, um tecido de reserva que vai nutrir esse embrião enquanto ele é um ser heterótrofo. O embrião, enquanto está dentro da semente, ele não faz fotossíntese, ele é heterótrofo. Só quando essa semente cair no chão, esse embrião começar a crescer, virar uma plantinha jovem, uma plântula, e os primeiros raios luminosos incidirem nessa plântula, aí sim
esse embriãozinho, que até então era heterótrofo, passa a fazer fotossíntese e virar um ser autótrofo. E aí esse serzinho diploide, 2N, vai começar a crescer, até que um determinado momento da vida dele vai produzir esporo por meiose, esses esporos vão produzir gametófitos e o ciclo recomeça. Tudo bem, gente? Então, já entendemos o que é óvulo. Óvulo nada mais é do que o gametófito feminino das plantas com sementes. Eu posso chamar de gametófito feminino ou óvulo. Enquanto nas plantas sem sementes, esse gametófito feminino é formado lá no chão da floresta, ele não recebe o nome de óvulo, óvulo é só quando esse gametófito está retido. Então, enquanto nas plantas sem sementes, esse gametófito feminino vai produzir gametas lá no chão da floresta, nas plantas com sementes, esse gametófito fica retido na planta e vai produzir gametas sobre a planta que o originou, sobre o esporófito. Qual a função do óvulo? Já falamos, produzir gametas femininos. Assim como o grão de pólen é o gametófito masculino, a função é produzir gametas masculinos. Como é a estrutura do óvulo das gimnospermas, as gimnospermas apresentam óvulos que são formados sobre folhas e óvulos com muitas células. Essas células vão nutrir o embrião, enquanto nas angiospermas, o outro grupo de espermatófitas, esse óvulo é formado no interior de folhas dobradas e tem poucas células. Depois a gente vai ver como esse embrião é nutrido, então, já que tem poucas células esse óvulo. Como a partir do óvulo é formada a semente? Porque o gameta feminino que está no interior do óvulo é fecundado pelo gameta masculino trazido pelo grão de pólen e esse óvulo forma-se, então, um embrião e esse óvulo cresce e vira semente. Qual é a função, qual a importância da semente na evolução das plantas? Nas plantas sem sementes, nas briófitas, nas pteridófitas, cujos gametófitos são formados lá no chão da floresta, o encontro de gametas é formado lá no chão da floresta, ou seja, o embrião é formado lá no chão da floresta, esse embrião, ó, aqui está o gametófito feminino, tinha um gameta feminino aqui que foi fecundado e formou o embrião, isso aqui de uma pteridófita. O embrião de uma pteridófita, coitado, está lá abandonado no chão da floresta, pode ser comido, pode ser pisoteado. Ele sobrevive? Em muitos casos, sim, senão a gente não teria mais pteridófita no planeta, tá? Mas ele está muito mais sujeito a ser, de alguma forma, morrer? Tá, porque esse embriãozinho, coitadinho, está lá no chão da floresta. Enquanto nas plantas com sementes, esse embrião está protegido, primeiro sobre o esporófito, não está lá no chão da floresta. Ele está protegido tanto fisicamente, porque a semente apresenta um tecido que a envolve, que é duro, que é chamado de testa. Esse tecido veio lá do tegumento do óvulo, aquela camadinha em volta do óvulo. Além disso, esse embrião tem uma reserva de nutrientes para ele, até que essa semente encontre condições ótimas para germinar, ou seja, para esse embriãozinho começar a crescer e dar origem a uma nova planta, um novo esporófito. Deu para entender, gente? Então, primeiro, o que é a semente? É o óvulo fecundado. Mas por quê? Porque dentro do óvulo eu tinha um gameta feminino que foi fecundado pelo gameta masculino trazido pelo grão de pólen, pelo gametófito masculino. Qual a importância da semente para as plantas? Nas plantas que apresentam semente, eu tenho um tecido de reserva e, além disso, eu tenho uma proteção física. Então, a semente ela vai nutrir e proteger fisicamente o novo serzinho, o embrião. Todas as plantas que habitam o planeta Terra possuem semente? Não. Durante muito tempo, o planeta Terra foi habitado só por plantas sem semente. As primeiras plantas com sementes surgiram mais ou menos há 420 milhões de anos atrás e elas sobrevivem até hoje, né? Diversificaram e deram origem a vários grupos
de plantas com semente. Mas eu ainda tenho no planeta plantas que não apresentam sementes, como, por exemplo, as algas verdes e as outras plantas terrestres que não as espermatófitas, né? Então, as briófitas e as pteridófitas são plantas que habitam o planeta e que não apresentam semente. O embrião dessas plantas não é formado no interior dessa estrutura, mas sim lá no chão da floresta. Gente, e aí? Por hoje era isso. Alguma dúvida? Por mim é tranquilo, professora. Muito boa aula.